Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá nesse dia de nós reunirmos em seu santo nome, neste santo lugar, para adorarmos, bendizermos o Senhor e aprendermos mais da sua palavra. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos nos assentar. Glória ao Senhor. Louvado seja Jesus. Tema bom, irmãos, tema muito propício para nós nesse encerramento, em que nós estivemos falando durante todo esse trimestre a respeito das grandes artimanhas que Satanás tem levantado contra a igreja do Senhor Jesus, para de forma muito sutil lançar ataques, destruir a nossa fé, a nossa base, destruir toda a consolidação daquilo que o Senhor tem nos dado como seus servos. E nós estaremos estudando nesta manhã, esse fechamento, algo relativo a isso, de como nós precisamos estar alertas. E mais do que isso, irmãos, como Deus tem dado ferramentas para que nós sejamos vitoriosos para a glória do Senhor nosso Deus. Eu tive uma preocupação estudando, lendo, meditando, não apenas na preparação dessa aula, mas nas aulas anteriores, todas as outras 12 encontros, de que como Deus é maravilhoso naquilo que Ele faz, e cada tema que o nosso comentarista foi trabalhando ao longo desse trimestre, ele não simplesmente se ateve em mostrar como nós podemos nos defender. E isso daria uma ideia de que nós ficaríamos acuados, simplesmente nos protegendo. Pelo contrário, além de nos proteger, Deus dá através da sua palavra elementos para que nós avancemos, para que nós resistamos a toda a força das trevas e nós sigamos em frente na marcha, na milícia, no chamado que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua igreja. A igreja que vai acessando todos os lugares da maldade, resgatando os pecadores para Cristo, cumprindo a mensagem e o chamado evangelizador que ela tem por excelência pelo chamado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá, meus irmãos, eu gostaria de reler alguns textos que nós iniciamos para a gente começar com a nossa revista. O nosso texto áureo, a nossa base que a gente vai tomar por plataforma para o nosso estudo, está no livro de Tiago, a Epístola a Tiago, capítulo 4, verso 7. O tema dessa nossa aula, resistir às sutilezas de Satanás, traz uma ideia, e aí eu quero que você entenda isso, de Satanás como grande arquiteto, como grande desenvolvedor de todas essas estratégias que nós vimos ao longo de todas as outras 12 lições, os outros 12 encontros. Um plano arquitetado, um plano construído, não para atacar o mundo, não para atacar as pessoas que já estão sobre o seu governo, sobre o seu poderio, sobre a sua influência. Mas o objetivo dos poderes das trevas é minar a minha e a sua fé. Nós que estamos servindo ao Senhor, conduzindo a nossa família, nós que fomos alcançados pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que temos a convicção de termos a nossa vida limpa pelo sangue de Jesus, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, a esperança e a expectativa da vida eterna prometida em Jesus. Todo o trabalhar, o desenvolvimento das forças das trevas é justamente para fazer minar toda a nossa fé e confiança bendita no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver pelo poder da palavra do Senhor, como nós podemos resistir a isso. O texto de Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso aqui, irmãos, já denota algumas coisas importantes para nós. Eu até coloquei aqui alguns comentários extra, fora a revista. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais essas estratégias utilizadas contra a igreja. E como nós, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, eu quero que você enfatize, que você anote, que você grife, que você escreva isso.
Toda a estratégia vencedora de Deus para a sua igreja sempre estará amparada na instrução da sua palavra. Ela é o instrumento, ela é a bússola, ela é o guia, ela é o GPS de Deus para a nossa vida, para que nós alcancemos sucesso, êxito, para que toda a marcha da igreja tenha um propósito e tenha uma finalização em vitória. Tudo aquilo que Deus promete através da sua palavra, como nós cantamos com a orquestra, é que Deus cumprirá as suas promessas sobre a nossa vida. E há uma promessa de vitória para nós, há uma promessa de êxito, há uma promessa de sucesso para Deus quando nós obedecemos a sua palavra, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, na nossa família, na nossa vida financeira, em qualquer aspecto da vida humana. Deus disciplinará através da sua palavra para que nós alcancemos vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma coisa importante, irmãos, que vale a gente ressaltar, eu quero que você faça agora uma conexão com tudo aquilo que a gente já viu aí ao longo desses encontros anteriores. A gente viu diversas investidas contra várias áreas da igreja do Senhor Jesus. E é interessante a gente resgatar a chamada da nossa lição, que fala dos ataques contra a igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás. E aí a ideia dessa sutileza são esses modos quase que imperceptíveis. Eles são travestidos de algo, em alguns momentos, até parece ser bom. Mas toda essa vestimenta, toda essa caracterização traz por detrás dela uma metodologia para minar, para destruir, para diminuir a igreja do Senhor Jesus. São as forças das trevas querendo minar. Três coisas, eu peguei uma visão comparativa. Quando você acessa o mundo corporativo, você enxerga, toda empresa tem uma missão, visão e valores. E a igreja não é diferente. As forças das trevas quererão a todo momento minar a visão nossa a respeito do Senhor Jesus, tirar o nosso olhar, que é a palavra de Deus, conforme diz o livro de Hebreus, que nós devemos sempre estar olhando para o Senhor, não tirar os nossos olhos fitos dele, porque se a igreja desviar esse olhar, nós estamos fadados ao fracasso. Também a missão da igreja. Uma das forças, dos intentos das trevas é fazer com que a igreja se atrapalhe em qual é o objetivo maior dela. Que a gente fique preocupado com coisas secundárias, com coisas que não têm valor, que não são a essência, que não são o prisma inicial da igreja, e com isso desvie-se da sua missão de levar a pregação do evangelho do Senhor Jesus. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos ter muito claro na nossa mente: a igreja poderá fazer uma série de ações complementares à palavra de Deus, mas a essência da igreja é o chamado para tirar os pecadores dos poderes das trevas, levar a mensagem que transforma o caído, o quebrado, o adúltero, o bêbado, a pessoa que está manipulada, presa nas hostes espirituais da maldade, que está escravizada pelos poderes das trevas através do pecado. Somente a igreja do Senhor Jesus tem a chamada, o poder, a convicção, a outorga do poder para que elas sejam limpas, livres e libertas dos poderes das trevas. Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos, falar um pouquinho a respeito disso. Falando um pouquinho dessa questão das estratégias, já deixa aí em mão a nossa introdução, e eu quero falar algumas coisas importantes. Eu vou pegar alguns trechinhos da nossa leitura, vou ler com vocês, e sintam-se à vontade, irmãos, em participar, em dar a sua opinião, em fazer seus comentários. Os irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais, à medida do possível nós estaremos atendendo, respondendo. O nosso objetivo é crescimento, é edificação, que todos daqui saiamos mais convictos e tenhamos a nossa fé mais dilatada. Diz a nossa introdução: observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob o ataque do inimigo por meio de várias sutilezas. Uma coisa, irmãos, que eu quero deixar bem claro, assim, bem nítido para você. A estratégia das trevas, ela não é única. A estratégia das trevas passa por vários métodos, modos, jeitos de agir. E às vezes isso aqui tem que deixar para nós muito claro uma coisa: nós precisamos estar preparados. Assim, quando nós vamos
por exemplo, tomando um exemplo, quando nós vamos dirigir, a nossa preocupação não pode ser só o volante do carro, só os pedais do veículo, só a velocidade do veículo. A gente olha para o entorno, a gente olha para a via, a gente olha para os espelhos, a gente olha para os outros motoristas, a gente olha para o clima, a gente olha para a visibilidade. Esses diversos aspectos que compõem a direção daquele veículo não é diferente na igreja. A gente tem que estar preocupado com um bom louvor a Deus. A gente tem que estar preocupado com um bom adorno da casa do Senhor, com a organização cultica, com uma série de elementos que fazem parte. E a gente não pode perder em vista outras coisas que são muito importantes. Porque se nós ficarmos desatentos, nós podemos ser, de modo estarmos desprevenidos, sermos atacados por outro lado que nós não estamos olhando. E Deus, através da sua palavra, no que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, quer nos blindar, nos dar capacidade perceptiva de que estejamos preparados para o serviço da obra do Senhor nosso Deus. Então, eu coloquei assim, irmãos, ao longo dessas 3 lições, nós vemos métodos e modos pelo qual o inimigo lança ataques contra a igreja do Senhor. Eu quero que você faça uma reflexão rápida na sua cabeça. Quantas vezes, não precisa ser muito longe, nesse último mês, o inimigo não lançou ataques contra você? De vários modos, dos mais simples, caminhando com alguém, conversando com um colega, com um amigo, com uma pessoa que não serve ao Senhor, no trabalho, no trânsito, no transporte, nas adversidades, nas lutas do dia a dia, pelos meios de comunicação, pela TV, pela internet, pelo rádio, nesse processo que nós estamos vivenciando de pré-eleitoral, quantos ataques o inimigo tem lançado. E às vezes a gente parece que está dormindo, parece que a gente está insensível a esses problemas que estão acontecendo. Então é muito importante que a gente viu ao longo desse trimestre, fazendo um apanhado geral aqui dos ataques que nós vivemos, ataques contra a Bíblia, contra a regra de fé e prática única que nós temos na nossa vida. Nós vimos esses ataques como a Bíblia como a norma orientadora de Deus para nós. Quantos ataques que nós estudamos contra a família, contra o núcleo fundamental que Deus estabeleceu, que é a base formadora de toda a sociedade. A gente viu ataques contra a fé e contra a nossa identidade pentecostal. Quantas desconstruções têm sido feitas a respeito da crença, da atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Quantas pessoas, e às vezes até em círculos evangélicos, querem minar, querem desconstruir a idade que o Espírito, a noção que o Espírito Santo atua, age, batiza, e que os dons estão em pleno curso no seio da igreja. Nós vimos também que todos esses ataques têm por objetivo abalar a nossa fé, deixar você em dúvida, deixar você duvidoso com relação ao propósito de Deus estabelecido para nós enquanto igreja. Segue ainda a nossa introdução dizendo, algumas linhas abaixo. Infelizmente, observa-se que em muitos círculos ditos cristãos, é encontrado um evangelho diluído. E eu quero fazer você pensar a respeito disso. Quando a gente traz essa caracterização ao evangelho, como está bem escrito no nosso texto, de que ele se encontra diluído, fala de uma igreja que se furta de pregar o evangelho integralmente, na sua totalidade. Eu seleciono, eu secciono aquilo que eu vou falar, para que a minha fala seja agradável aos ouvidos de quem me ouve. E não esteja em consonância com aquilo que a palavra diz. Ontem nós estivemos aqui reunidos na ceia do Senhor, ouvindo um duro discurso do profeta Malaquias a respeito de correções que Deus fazia com o povo, no momento de total abandono do culto mosaico, da adoração e do sacrifício. E como Deus foi pesado no uso das palavras de Malaquias para corrigir aquele povo. Mas tudo isso, irmãos, movido pelo amor e pela misericórdia, de que Deus quer uma restauração no meio do seu povo. Mesmo com os nossos tropeços, mesmo com os nossos erros, Ele ainda nos ama e quer cuidar de nós. E isso também passa pela correção.
quando eu faço essa colocação de que nós nos furtamos, de que a igreja, de modo geral, tem às vezes diluído a mensagem do Evangelho, fala da característica maior da palavra em confrontar a realidade do homem pecador. Muitos lugares não estão preocupados mais com essa realidade, de mostrar que o pecado conduz o homem ao inferno, de que o pecado, conforme diz Isaías 59, verso 2, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, que a nossa transgressão encobre o nosso rosto para que Ele não nos ouça. A igreja não pode se furtar a isso, de mostrar o caminho da perdição, mas mais do que isso, mostrar o caminho da perdição e mostrar também a salvação, de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é a porta da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Além disso, a gente às vezes, quando a gente fala a respeito de evangelho diluído, a gente esquece de falar das mudanças que a palavra de Deus transforma através da reconciliação com Cristo. Quando o nosso escritor bem coloca essa realidade desse evangelho diluído, muitos púlpitos estão se furtando de mostrar que uma vez que nós recebemos a Cristo como Senhor, de que nós temos a confiança, a fé e a convicção que o nosso nome foi escrito no livro da vida, o processo regenerador de Deus através do seu Espírito Santo precisa mudar a nossa prática. Já não devemos fazer aquilo que a nossa vida pregressa tinha como hábito. Mudam as nossas palavras, mudam os nossos hábitos, muda o nosso comportamento. A ideia, irmãos, que eu quero trazer para você, desse evangelho diluído, é um evangelho que prega a vitória, o sucesso, suplantar todas as dores, todas as angústias, e esquece de falar que eu preciso também ser um bom marido. De um evangelho que prega que eu vou ser vitorioso no campo financeiro, mas se furta de falar que eu preciso ser uma pessoa educada, de que eu preciso demonstrar que o reino de Deus está habitado no meu coração, de que a minha vida é transformada pelo poder da palavra do Senhor, de que a partir do encontro com Cristo, nem tudo serve para os meus olhos. Vocês entendem isso, irmão, que eu estou falando? De que nem toda conversa serve para os meus ouvidos, de que nem toda palavra deve habitar nos meus lábios, de que o meu pensamento, como Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, se vocês já morreram com Cristo, se vocês foram sepultados com Ele no batismo, vocês não devem viver, aspirar, estar imerso nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto. A vida do crente, irmãos, são dois elementos separados, contínuos e constantes na nossa vida. Os pés tocados no chão, sabendo que nós fazemos parte desse mundo, dessa realidade, de que a gente tem RG, CPF, conta, de que a gente vive o dia a dia pleno, terreno. Mas a cabeça do crente está no céu, é a convicção da esperança, da vida eterna, de que em breve, em qualquer momento, nós estaremos talvez reunidos num culto como esse, talvez na nossa casa, talvez descansando à noite, um dia a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, encontrando o Senhor nos ares. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz, e nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Nós não podemos, irmãos, ter a ideia de que é um evangelho pera com leite, água com açúcar, somente palatável, somente agradável para os nossos lábios. O evangelho precisa ser integral. O evangelho que confronta o pecador, que confronta aquela pessoa que ainda não teve encontro com Cristo, também confronta a mim, também confronta você, para que o nosso crescimento seja contínuo e progressivo na formação do caráter perfeito e ideal, à semelhança do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, só pegando essa frase ainda, esse evangelho diluído, que é muito fácil ser induzido a levar a sua pregação, gera uma geração fraca, gera uma geração ímpia, travestida de crente. Uma geração que frequenta o culto, mas não tem os hábitos transformados. Uma geração que canta e não vive, que ouve, mas não gera transformação. Já é um evangelho tão diluído. Pensa numa dosagem quando você pega uma polpa, por exemplo, de um suco e vai cada vez mais adicionando água. Chega um ponto que você já não sente o sabor. Tem pessoas que já não conhecem mais o sabor das coisas de Deus. E eu gosto, irmãos, da expressão que João, dirigindo-se às 7 igrejas da Ásia Menor,
usa. João diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Você já parou para pensar no significado dessa expressão? É estranho, né? Quem tem ouvidos, ouça. A ideia de João é: será que vocês ainda têm sensibilidade para perceber a voz de Deus? Será que vocês ainda conseguem ouvir a Deus? Será que vocês conseguem, quando Deus se manifesta, percebê-lo, dar ouvidos? E é como se fosse uma pergunta retórica de João dizendo: se você tem essa percepção da voz de Deus, do comando de Deus, da ordenança de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos estudando isso aqui, irmãos, e nós não estamos teorizando a respeito da fé. Deus está dando para nós subsídios a respeito da sua palavra, para que você seja vitorioso. Sabe uma coisa que eu quero colocar bem firme para você? Deus quer dar estratégia para que a sua casa seja um quartel-general do céu, para que a sua casa seja um ponto de resistência, um ponto de luz. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 em diante, que nós devemos ser luz, brilhar, fazer diferença, ser sal, dar sabor, dar diferença nessa sociedade insípida. E complementando a fala, Jesus diz: e assim, brilhe as vossas obras diante dos homens, para que vendo-as glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguindo, irmãos. No próximo parágrafo, o nosso texto diz: nessa lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa, olha que condicional interessante, ela somente, tão somente será vitoriosa na guerra contra o adversário, se centralizar, leia comigo, a vida e de seus membros no Cristo ressuscitado. A gente tem que entender, irmãos, que essa relação de dependência, ela é fundamental. Jesus dizendo, orando, falando com os seus discípulos, ele diz: vocês só podem dar frutos se vocês estiverem ligados em mim. Isso aqui, irmãos, nós precisamos ter de um modo muito claro. Eu coloquei assim: quando a centralidade de Cristo é removida da vida individual, eu não estou falando nem do coletivo, da igreja, mas na minha individualidade de vida relacional, quando Cristo deixa de ser o centro da minha adoração, do meu temor, da minha reverência e, pasmem, até da minha espiritualidade, porque é possível viver espiritualidade sem Cristo. A prova disso é a igreja de Laodiceia, que o próprio Jesus está batendo de fora e dizendo: ei, deixa eu entrar aí, deixa eu fazer parte do culto de vocês, e se eu entrar aí, eu transformo a vida de vocês. Aleluia! Então, se nós tirarmos a centralidade de Cristo da nossa vida, ou até da igreja, as nossas raízes deixam de ser nutridas, alimentadas, e passam a deixar de estar na dependência de estar plantado em Deus. Olha que interessante, irmãos. Corre aí, deixa aberto aí o Salmo de número 1, que nós utilizamos por base, um dos trabalhos da igreja, muito importante. E quando o salmista, escrevendo no Salmo 1, diz que ele faz uma comparação. Verso 3, ele diz que o homem temente a Deus, ele é como uma árvore plantada junto à corrente ou a fontes de águas. E é interessante que Jeremias, capítulo 17, verso 8, traz o mesmo paralelo desse comentário, desse salmo, dizendo que o sucesso, a efetividade, o resultado da vitalidade da árvore ser viçosa, produtiva, frutífera, é porque ela está mantida e é alimentada por um ribeiro de águas. Se nós desconectarmos as nossas raízes da palavra de Deus, da dependência de Deus, da oração, da submissão a Deus, a gente seca.
Porque a vitalidade não está propriamente na igreja. A igreja é um candeeiro, a luz não é própria, ela simplesmente é um portador da luz de Deus, aleluia. Ela não brilha por si mesma, ela brilha por causa da glória de Cristo presente na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero trazer para você essa ideia de dependência, de que a vitalidade do crente está em ser plantada no lugar ideal. Por que a gente se reúne, irmãos? Às vezes a gente pode parecer estranho falar isso, mas eu quero que você pense. A gente reúne no domingo de manhã, no domingo à noite, na segunda, na terça, nas consagrações, no encontro do ensaio, na aula de teologia. E parece que a gente pensa, nossa, mas para que tanta reunião? Eu quero trazer para você a ideia da nossa alimentação. Gosto bastante de usar exemplos. A gente come uma vez só por semana? Por melhor que seja a nossa refeição, por mais bem nutritiva, é a mesma ideia. Tem gente que tem a percepção de que simplesmente um encontro com Deus semanal, 2 horinhas, é suficiente. E ele, pelo contrário, ele está aquartelando o contato dele com Deus à reunião congregacional. E eu tenho por hábito dizer isso. Isso aqui, irmãos, é uma fração da vida cristã. É um pedacinho, é uma fatia. Termina aqui o culto coletivo, mas eu vou embora adorando, eu vou para o meu trabalho, eu vou para as minhas atividades profissionais, eu vou para o meu estudo, eu vou para o ônibus, eu vou para o transporte, todo lugar, eu continuo sendo um representante autêntico do reino de Deus. Logo, se eu estiver desconectado à realidade da dependência de Deus, eu vou fracassar em ser representante do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então é muito importante, irmãos, a gente entender que Cristo é a nossa fonte de subsistência e produtividade. Sem Ele, a gente não faz nada. Sem Ele, o dom não opera. Sem Ele, o milagre não acontece. Sem Ele, a minha palavra não tem poder algum. Eu gosto de usar a seguinte expressão: por mais boa prédica, fala e oratória que eu tenho, a minha palavra chega até o ouvido, mas é o Espírito que leva do ouvido para o coração. Você pode cantar muito bem afinado, conhecer de técnicas, mas é a graça de Deus que opera na sua voz para que o seu louvor toque os corações. Quando você dedilha o instrumento, quando você o assopra, quando você manuseia o toque do instrumento, é a graça do Espírito de Deus que opera para que tudo que nós façamos seja para o louvor do Senhor. Aleluia! Por isso daí a nossa dependência de que tudo que nós façamos seja para a glória do Senhor. Vamos lá para o nosso tópico 1. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Eu quero pegar esse trechinho, irmãos, e tomar por base uma coisa importante comentando com vocês. Em Atos capítulo 2, 42, deixa sua Bíblia aberta aí. Atos capítulo 2, verso de número 42. E eu vou pedir, se alguém puder pegar um microfone e me ajudar nessa leitura, a gente vai fazer ela bem pausada e entender uma coisa importante. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos vão localizando, eu vou fazendo o início da leitura e eu vou pedir a complementação de vocês. Atos 2, 42. Eu quero fracionar esse versículo em algumas partes, tá? O texto diz 3 coisas importantes para nós. A respeito de perseverança, comunhão e orações.
Alguém pode ler para mim Atos, capítulo 2, verso de número 42. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Obrigado, pastor Eliseu. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu marquei isso como o tripé da igreja primitiva. Nós olhamos a igreja primitiva como um modelo muito bom, ou quase que o modelo ideal da igreja, da cristandade. E o registro de Lucas diz uma coisa importante. 3 elementos, como foi lido. Perseverar, mas no quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseverar mais no quê? Comunhão. No quê? No partir do pão e nas orações. E eu marquei algumas coisas aqui, quero te levar a pensar. Perseverar, né, quando a gente olha para essa igreja, a gente admira o ímpeto missional, como eles levavam a pregação do evangelho com tantas dificuldades. Irmãos, eu quero que você pense nisso. Eles pregavam Jesus debaixo de perseguição. Eles acordavam pela manhã e não tinham certeza se eles iam voltar vivos por causa do evangelho. Eles saíam para a rua, né, eu vou parafrasear o texto e a situação, com um folheto na mão dizendo, eu vou levar a mensagem de Jesus e pode ser que eu morra. Se isso acontecer, eu encontrarei hoje o meu Jesus. Eles não se furtavam, eles não deixavam a missão com o risco iminente da morte. Eles se reuniam às escondidas. Não é para fazer coisa errada, não é para maquinar o mal, não é para levar a bagunça, a encrenca, a difamação, não. Eles se reuniam às escondidas para dizer que Jesus é grande, que Jesus os tinha salvado. Eles tinham gratidão no coração e às vezes na hora das dificuldades, das agruras, eles se reuniam, repartiam o que eles tinham entre eles para o socorro mútuo. Então essa igreja que a gente admira, o ímpeto missional, eles só foram essa realidade e esse exemplo para nós, porque eles apresentavam Jesus como o Salvador do mundo. A mensagem deles não é, olha, somos bons pregadores, falamos muito bem, temos diploma de teologia pregado na nossa parede, temos MBA, temos mestrado, pós-doc. Não. O sucesso da igreja é porque Jesus era o centro da mensagem deles. A mensagem deles não é venha para cá e tudo vai dar certo, venha para cá e tenha todos os seus problemas resolvidos. A mensagem deles é arrependam-se dos seus pecados, entreguem a sua vida ao Senhor Jesus e Ele escreverá o nome de vocês no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Isso aqui é interessante, irmãos. O centro da mensagem apostólica não eram os próprios apóstolos, mas era anunciar Jesus. Sabe o que é isso? Jesus estava presente nos cantos, Jesus estava presente nas pregações, mas Jesus estava presente no testemunho, Jesus estava presente no jeito da igreja. A igreja transmitia, transpirava a mensagem do evangelho, apesar das dificuldades, apesar dos dissabores, apesar dos problemas, apesar das lutas e das angústias. Jesus era o centro de todas as coisas em todo o tempo, por isso eles conseguiram fazer o que eles fizeram. Segundo, essa igreja, modelo ideal, era uma igreja que, o texto diz, eles participavam do partir do pão. As reuniões deles eram em torno de, Jesus morreu em nosso lugar. Nós estamos aqui, temos essa convicção da certeza da vida eterna, porque um dia a cruz não estava vazia, porque um dia Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou a penalidade que nós não poderíamos de modo algum pagarmos. Terceiro, eles estavam reunidos em torno da oração. Fala que a vida relacional deles era buscada sempre para ter comunhão com Deus, com seus irmãos, e busca de poder para o exercício da chamada missional. Você tem que entender, irmãos, que se nós não vivermos, olha, tudo isso só para a gente falar a respeito desse trechinho do primeiro tópico. Se a gente não buscar poder em Deus, a gente não vai ter sucesso no êxito da caminhada cristã. A gente vai tocar e não vai alcançar o objetivo, a gente vai pregar e não vai alcançar o objetivo, a gente vai fazer qualquer coisa e não vai chegar. Mas se nós buscarmos poder e virtude, o nome do Senhor há de ser glorificado em toda e qualquer situação da sua vida.
você e eu seremos testemunhas eficazes de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Senhor. Um pouquinho mais à frente, ainda nesse tópico, irmãos, o texto vai dizer para a gente, lá na nossa revista, quando um cristão ou a igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas vou simplificar ao máximo. Quando a gente tira essa centralidade de Cristo, que eu já até comentei, a gente troca por quaisquer outras coisas. A gente passa a ter uma igreja que está preocupada em entreter, em trazer atrativos que tragam a atenção do povo. Quando o próprio Jesus garantiu, quando eu for levantado, atrairei muitos até mim. O centro de atração, o centro gravitacional da igreja está na figura do Senhor Jesus Cristo. A boa música, o bom canto pode até encantar, mas só a presença dele nos fixa junto à igreja de Jesus Cristo. Na hora da dificuldade, não são as nossas técnicas ou as nossas capacidades naturais, mas é o poder da palavra de Deus que nos dá substância para que nós sejamos vencedores em toda e qualquer situação. Glória a Jesus. Pula um pouquinho mais para frente, irmãos. Falando ainda desse comprometimento com vida centrada em Cristo. Mais à frente está escrito assim: quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Aí vem a citação de Colossenses 2,6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Uma coisa que eu quero fazer você pensar: todo salvo verdadeiro deve ser um genuíno discípulo de Jesus. Sim ou não, irmãos? Rápido assim, ó. Pastor Elias. A gente precisa ser discípulo. A gente precisa estar aprendendo de Jesus. A gente não pode chegar naquele momento da nossa vida e falar assim, não, já tantos anos de crente, tantos anos aqui em Perus, eu sou um crente completo. Aí é o nosso engano. Porque a gente é um eterno aprendiz das coisas do Senhor. A gente tem que entender que a gente não pode desconectar o Jesus Salvador do Jesus Senhor. Muitas pessoas têm na sua cabeça de que Jesus só quer o nosso coração. Jesus só quer uma confissão verbal de que Ele é o meu Senhor. Mas a minha vida depõe contra Ele ser o meu Senhor. Um escritor americano, John MacArthur Jr., trabalha muito essa ideia do discipulado, da chamada pelo senhorio, de que Jesus quer ser mais do que o homem que pagou as nossas penalidades na cruz e nos salvou, e de que esse mesmo Salvador agora é Senhor da nossa vida. Ele é o nosso dono, Ele nos conquistou para si. E essa ideia, irmãos, traz a chamada a uma obediência irrestrita, a uma obediência que não está restrita só aos oficiais da igreja, ao pastor da igreja, ao ministério. Não, eu e você somos discípulos dele e nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor das suas finanças, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Senhor da sua mente, Ele é o Senhor dos seus olhos, aleluia. José estava lá no Egito, cercado por todas as oportunidades para deslizar. A mulher de Potifar cria um clima ideal para fazer o tropeço de José. Mas ele, no auge daquele momento, diz, eu não posso ficar nesse lugar, porque eu tenho um Senhor que está olhando por mim. Eu tenho um Senhor que, aqui não está meu pai, aqui não está minha família, aqui não está o pastor da igreja, aqui não está o ministério, mas os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, fugindo, correndo daquele momento complicado que se arma a partir da situação. Seguindo no texto, algumas linhas abaixo. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso de muitos na fé. De muitos cristãos, perdão. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Sabe essa ideia, irmãos, de que
dá para ser crente, mas eu não preciso obedecer tanto, não precisa ser assim tão ferro e fogo. A ideia é de que nós estamos atrelados a Cristo e a nossa salvação precisa corresponder em agradar a Cristo, não só com os lábios, mas com as nossas práticas. Ele não é o Senhor do seu canto ou da sua vida religiosa, trazendo esse paralelo. É impossível, irmãos, dissecar isso, dividir a vida de adoração de qualquer outra fração da minha vida. Quando você está adorando, você continua íntegro ainda em todas as coisas. Quando você está debaixo do senhorio de Jesus, você é crente não só no culto, você é crente no trabalho, você é crente no transporte. Aí deixa eu usar umas situações aqui. Você é crente quando fecham você no trânsito e vem aquela palavra agradável de bênção assim na garganta, sabe? Você é crente ali também. Sabe quando alguém pisa no seu calo ao extremo? Você continua crente ali também. Sabe quando alguém te inflige alguma perseguição e você quer, naquele ímpeto, devolver? Você é crente ali também. Isso é estar debaixo do senhorio. Ele governa e domina os seus pensamentos. Sabe quando você está no oculto e ninguém mais te vê? E você está lá com o celular, com o computador, com o seu notebook, e você está numa situação que mais ninguém vê. Quando Ele é Senhor da tua vida, você entende que Ele é Senhor daquele momento também. Logo, você não acessará coisas que não o agradem. Toda a sua vida é dirigida para o agradar. O próprio texto que nós usamos como base de Tiago 4:4, o texto diz, Tiago fala assim, chama as pessoas que mesclam a adoração a Deus com outras coisas de adúlteros. Esse adultério que Tiago está falando não é o adultério carnal, não é a conjunção carnal. É o adultério da pessoa que mescla a vida dela de adoração e quando cruza da porta para fora da igreja, ela está nas práticas perversas e perniciosas. E Tiago está falando assim, vocês estão achando que a amizade com o mundo gera amizade com Deus? De que Deus senta no mesmo trono que Satanás senta? Ele caracteriza dizendo, a amizade com Deus gera inimizade com o mundo, vice-versa. A amizade com o mundo, com as suas práticas, com as suas palavras torpes, com as suas escolhas erradas, gera inimizade com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos seguindo, irmãos. 2. Comprometimento com as Escrituras. Bendito seja Jesus. Como que a gente vai ser vitorioso na nossa vida, se nós não dependemos da palavra? Primeiro, irmãos, o nosso texto, aqui eu vou resumir algumas coisas. O texto diz para a gente, a Bíblia como a revelação de Deus, não como uma. Maravilhoso a colocação. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém, olha que interessante, ela contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem à cultura contemporânea. Sabe o que a gente precisa entender, irmãos? A validade e a autoridade da palavra de Deus. Negar a autoridade da Bíblia é uma forma de rebelião contra Deus. É pesado essa afirmação. Negar a autoridade da Bíblia é uma forma de rebelião contra Deus. Eu não quero mais ser disciplinado por Deus. Quando eu nego a autoridade do texto sagrado, que é a forma que Deus quis revelar-se ao homem, eu estou negando a disciplina dele sobre a minha vida, a legislação de Deus sobre mim. Logo, o próprio Criador que se revelou, quando eu me nego, eu estou nesse estado de rebelião. E aí eu tenho que entender, irmãos, coisas importantes. Por que a Bíblia tem essa autoridade, essa validação e outorga? Porque a Bíblia dá o testemunho existencial do Criador. Porque a palavra de Deus revela o propósito salvador dele para o homem. A palavra escrita revela a vontade, o desejo, o propósito de Deus. A palavra de Deus é um manual de vida
para o crente. A palavra de Deus não vai te conduzir para o tropeço, a palavra de Deus não vai te conduzir para o erro, a palavra de Deus não vai te levar para conduzir para o destruimento do seu casamento, para a destruição. A palavra de Deus não vai te levar para distante de Deus, pelo contrário, a palavra de Deus vai te levar para a vida, vai te levar para a vitória, vai te levar para a bênção, vai te levar para a obediência, e acima de tudo, a palavra de Deus vai te levar e vai me levar para o céu. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus tem essa autoridade que legisla, que conduz a conduta humana. E um dia, irmãos, a gente vai ser julgado por essa palavra. Glória a Jesus. E também a palavra de Deus é a que gera em nós a fé para a salvação. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Colocar uma pimenta na nossa aula. A gente pode utilizar elementos adicionais para dar clareza, entendimento e compreensão à palavra. Mas a dança não leva a arrependimento, o teatro não leva ao arrependimento, a performance não leva ao arrependimento. Somente a genuína pregação do Evangelho de Jesus Cristo leva ao arrependimento do pecador. Tem muitos lugares que estão trazendo outras realidades e transformando elas como centro da pregação. E quando a gente remove a Bíblia, a palavra de Deus, como bem coloca a nossa lição, a gente deixa de estar comprometido com o canal que Deus escolheu para transmitir a sua vontade ao homem. Glória ao nome de Jesus. Lá no tópico 2 ainda dessa sessão 2, a Bíblia como regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, ela também deixa de ser a nossa regra de fé e conduta. E algumas linhas abaixo diz assim: a fonte dos valores éticos e morais e espirituais que a Bíblia traz devem nortear a vida do cristão, conforme Hebreus, capítulo 4, verso 12. E eu quero levar você a pensar isso. Se a gente relativizar o valor e a integralidade, são duas coisas distintas, das Escrituras, a gente fica desnorteado. Pensa na seguinte exemplo de comparação. Você se propõe a ir para um lugar que você não conhece, distante, e você fica na dependência extrema do GPS. Você põe o Waze lá no celular, conecta no cabinho e bora para o lugar. No meio do caminho, no lugar que você já não conhece mais o terreno, o território ou o trajeto, o celular simplesmente apaga. Dá ruim, não dá, irmãos? Imagina crentes que andam com o GPS da vida cristã desligados. Imagina pessoas que estão desconectadas, de que lá na casa dele, ele abriu no Salmo 91 e já está aparecendo aquele jornal amarelinho, sabe, a página lá, porque ele entendeu que a Bíblia é um amuleto. E a Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Ele corre atrás de profeta, ele corre atrás de mensagem, ele corre atrás de revelação. E a revelação está doidinha lá na casa dele para ele lê-la, para ele receber a vontade diretiva de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos estar conectados com isso. Porque a Bíblia é essa norma de Deus que disciplina as nossas relações com Ele. Disciplina as nossas relações entre os homens, disciplina a nossa necessidade de salvação. É pela palavra de Deus que eu me entendo pecador, e entendido pecador, eu entendo que eu preciso de um Salvador para a minha vida. E a gente tem que entender, irmãos, coisas importantes. A gente tem que entender que, claramente, a gente vê no mundo o resultado das pessoas que viraram as costas para Deus. Põe a cabeça para fora. Olha como as famílias lá fora estão. Olha como a sociedade está. Olha nos altos graus hierárquicos da sociedade, como a sociedade que virou as costas para Deus está. A situação lá fora, irmãos, ela tem uma aparência, uma estética, uma construção de que está tudo bem, de que está tudo ótimo, de que eles são felizes, mas eles precisam de um copo de bebida para sentir um pedacinho, um gostinho de felicidade. Eles precisam injetar droga, eles precisam consumir psicotrópicos para ver se eles saem daquele estado de tristeza. Famílias se destruindo, famílias degradadas, a sociedade se corrompendo.
E você tem que ver que em meio a todas essas coisas, Deus tem nos mantido em pés pelo poder da sua palavra. Sua casa está em pé, sua vida espiritual está em pé, porque Jesus tem sustentado eu e você nas suas mãos gloriosas, aleluia. Somos mantidos por Ele. E a gente tem que entender que, além disso, por que a Bíblia precisa ser essa regra de fé e prática? Porque ela corrige os nossos desvios. Ela pontua as nossas falhas. É o que nós estávamos ouvindo ontem à noite. Deus está falando assim, precisa crescer, precisa melhorar, precisa perdoar, precisa viver uma vida em reverência a Deus. Precisamos entender que a Bíblia vai tratar conosco nos nossos erros, nos nossos deslizes. E Deus não dá jeitinho brasileiro, não tem norma de escape. Deus vai tratar conosco. E mais do que pontuar as nossas falhas, Ele vai nos mostrar o caminho a ser trilhado. Quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos, quando nós tropeçamos, Ele pega com a sua mão forte na nossa mão fraca e nos traz de volta para o caminho, dizendo, vem meu filho amado, eu estou com você, eu não desisto de você, eu estou contigo porque eu sou o seu Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá, irmãos, seguindo. Vamos para a seção 3, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. É o Espírito que nos trouxe ao Senhor. Contudo, precisa ser dito que viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Eu quero que você pense nisso. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento e a crer na obra salvadora. Não, eu sou bom, eu sou uma pessoa cheia de fé. Não. Foi Ele que emprestou a fé para o seu coração, para que nós crescêssemos na obra redentora do Calvário. Olha que coisa interessante, nem a fé é nossa. A fé é esse milagre que Ele provê no nosso coração, para que a gente receba o dom de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando o Espírito Santo habita no coração do homem, uma vez atraindo ele até Cristo, é Ele quem faz nos abandonar os nossos desejos pelo pecado. Não é a sua força, o seu ímpeto. Não, eu vou passar horas e horas dobrado o joelho. Não, se não for o Espírito Santo que te conduzir à oração. Se não for o Espírito Santo que te conduzir você ao desvio daquilo que agrada a tua carne, do que é o nosso desejo. Porque, irmãos, a gente tem que entender assim, ninguém aqui é um bando de anjos sem asa. Somos todos pecadores depravados, somos todos pecadores imundos, carentes da graça, da misericórdia de Deus. E se não for a intervenção, a ação direta e gloriosa do Espírito Santo, eu e você não conseguiríamos chegar lá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu Espírito ajuda as nossas fraquezas, Ele intercede, Ele melhora a nossa oração fraca, a nossa oração tendenciosa, Ele trabalha nela para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Glória a Jesus. E aí vem o texto de Gálatas 5,16, a recomendação de Paulo aos crentes da Galácia. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis os desejos ou a concupiscência da carne. Olha que coisa interessante esse jogo que Paulo fala. Você não consegue transitar entre as duas realidades. Ou você vive uma vida abundante de Cristo, Gálatas 5,16, uma vida abundante no Espírito, buscando as coisas do Espírito, se alimentando do Espírito, respirando a atmosfera do céu constantemente, ou você vai cumprir os desejos da carne, ou os maiores pecados, ou as coisas mais impuras, mais indecorosas que o ser humano pode fazer, facinho a gente faz, se a gente não viver uma vida abundante e plena no Espírito. Assim como existe, a pessoa quando está hospitalizada, dependente ali do oxigênio, se ela não tiver aquela constância na recepção do oxigênio, ela vai embora. Assim é a nossa vida. Se o oxigênio de Deus, pelo seu Espírito, não estiver atuando no nosso pulmão espiritual, a gente enfraquece, a gente desvanece, porque a força não é minha nem sua, mas é a graça de Deus operando em nós. Glória a Jesus. Então é importante isso, irmão. Sem a ajuda dele, do Espírito, a gente não vai longe. Algumas linhas abaixo diz assim: ter a consciência do pecado
e lutar contra ele, e assim mesmo continuar subjugado, de acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito da vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Então, a gente na nossa prática cotidiana, através da nossa mudança de consciência, que é uma obra que Deus opera em nós, gerando mudança de atitudes, cotidianamente, todos os dias. Entenda isso, irmão, você é uma obra constante de Deus. Deixa eu trazer aqui um elemento para você pensar. Obra faz bagunça? Sim ou não? Obra tira as coisas do lugar? Obra deixa às vezes as coisas assim, parece que não estão do jeito que deveriam estar? É assim a nossa vida. Nós somos uma obra constante, contínua, progressiva. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que Deus às vezes restringe algumas coisas, por vezes Deus fecha algumas portas, por vezes Deus vai dar alguns escapes, mas isso é o trabalhar contínuo, progressivo, constante, no quê? No aperfeiçoamento da integridade da nossa vida. O nosso caráter está sendo trabalhado, transformado, dirigindo, aperfeiçoado por meio do Espírito Santo, onde Ele está trabalhando na nossa vida para que nós cheguemos à estatura da medida do varão perfeito, conforme a imagem do Filho de Deus. Você tem que entender isso, irmão. Se você se enxergar acabado, você literalmente está acabado. Mas se você se enxergar como uma obra constante, por isso que eu gosto da visão de Jeremias, o profeta. Ele fala assim, a nossa vida é como um vaso que está inacabado, que está imperfeito, mas ele está constantemente sendo moldado. Por mais que doa algumas ações de Deus em nós, eu gosto da seguinte alusão: o vaso pode ter imperfeições, o vaso pode até quebrar-se, como diz o texto de Jeremias, mas sabe uma coisa interessante? A digital do oleiro está presente nessa obra. Pode ser que as coisas na tua vida estejam à mercê daquilo que você imagina que deveriam estar, mas a digital do Senhor continua na tua vida. Não há plano B de Deus para você, Deus não desiste, Deus não abre mão, mas a ação gloriosa de Deus está continuamente trabalhando em você. E hoje, se você está servindo ao Senhor, você está melhor do que ontem, e amanhã você estará melhor do que hoje, para a glória do Senhor. Glória a Jesus. 2. Uma vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão, que o santifica para Deus. Irmão, pensa numa coisa importante. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que é chover no molhado para você que é inteligente, servo de Deus, lê Bíblia, cheio do Espírito. Mas tem um pessoal estranho por aí, que eles associam a obra de Deus a venha para Jesus e carrão zero, hein? Venha para Jesus e dinheiro na conta, hein? Saúde impecável, zero de problemas. É assim, irmão? Parece que não, né? Mas sabe o que é interessante? A obra de Deus em nós não é aquilo que Ele pode fazer por nós, no sentido de dar, de Deus como provedor. Eu gosto de comentar muito isso na aula de teologia. Muitas pessoas têm enxergado a obra de Deus como um gênio, Deus como um gênio. Eu vou esfregar, trazendo para a mitologia mesmo, eu vou esfregar a lâmpada, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer isso, e Ele vai sair e vai atender os meus desejos. E aí a gente está invertendo o papel dele como Senhor e nós como servos. A gente tem que entender que a obra de Deus em nós é a santificação. Como Paulo escreve aqui em 2 Tessalonicenses 2,13. A gente tem que entender que nós fomos comprados por Deus, não é para ficar multimilionários, para Deus fazer aqui bancos cheios de Elon Musk, não. Deus nos chamou, nos salvou, nos santificou, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para reconciliar a nossa inimizade contra Ele. E isso aqui, irmãos, é a coisa que mais provoca ódio em Satanás, porque ele não tem mais esse privilégio de acesso ao trono da graça. Mas eu e você, em meio às nossas dores, aos nossos conflitos, aos nossos dissabores da vida, quando nós dobramos os nossos joelhos doridos, o trono se abre, o caminho do céu está aberto, o véu já foi rasgado em nosso favor. Aleluia!
Podemos dizer que essa obra é uma obra consagratória. Você foi consagrado para Deus. A sua vida, os seus lábios, a sua mente, os seus pensamentos, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito são dele. Bendito seja o nome do Senhor. A obra do Espírito Santo, irmãos, ela não se limita apenas em nos atrair para Jesus, mas de nos manter conectados, junto, imerso nele. E, além disso, ela nos dá a capacidade de quê? De responder afirmativamente ao processo santificador. A gente ouve uma mensagem como ontem, e a gente diminui, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda nas minhas fraquezas, nos meus problemas, nas minhas adversidades, nos meus tropeços, nos meus erros, e dali à frente, Deus, pela ação do seu Espírito Santo, te levanta, te dá ânimo, te dá vigor, te dá esperança, faz você uma vez mais respirar a atmosfera do céu e como está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gosto dessa referência, irmãos. Sabe o que é isso? Jesus está com você quando ninguém mais está. Jesus está com você quando você tem a percepção da tristeza, quando você tem a percepção da derrota. Ele entra com você nas suas lágrimas, Ele entra com você nas suas lutas, Ele te conhece por dentro, Ele conhece a gente mais do que as nossas máscaras sociais, mais do que a performance que a gente tanto trabalha para demonstrar aos homens que estamos bem. Ele nos conhece porque Ele está trabalhando na nossa vida. Vale um glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o Senhor. E essa obra, como diz a nossa revista, temos o Espírito Santo presente em nós, ter o Espírito Santo presente em nós, nos permite viver uma vida santa. Livre, o texto diz, uma vida santa em um mundo de impurezas. Entenda, irmãos, o barco está no rio, mas o rio não está no barco. Você está no mundo, mas o mundo não deve estar em você. A limpeza, a purificação, esse processo purgatório de limpeza, de purificação atuante do Espírito Santo em nós, nos ajuda a ter a certeza da salvação, quando às vezes a gente fraqueja. A ação de Deus nos mostra uma coisa, Ele revela todos os dias ao nosso coração que nós fomos adotados na família de Deus. Tem hora que você está murchinho, estamos assim murchinhos, fracos, distantes. E Deus nos relembra pela sua palavra, de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia! Além de tudo, Ele assiste a cada um de nós em meio às nossas fraquezas. Vamos lá para a nossa sessão 4. Comprometimento com a igreja local. Isso aqui, irmãos, assim é só a título de passar, viu? Aqui a gente não tem esses problemas, né, pastores? Graças a Deus, crentes 100% comprometidos. Isso aqui, irmãos, é importante a gente relembrar. Porque às vezes a gente está correndo, vida, trabalho, desafios. E às vezes a gente se esquece do chamado de Deus para nós. Eu vou ler um trechinho aqui. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. 2 linhas abaixo. Fica sempre em destaque que a igreja como um corpo seja uma expressão da sua dimensão coletiva, sendo, a expressão da sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto da igreja local também fica enfatizado. A metáfora dita por Paulo no capítulo 12, da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro de um corpo humano separado deste perde a sua utilidade, da mesma forma na igreja. Eu quero que você pense, a igreja é um organismo vivo e interconectado, assim como o corpo, na alusão de Paulo aos Coríntios, o é. A diversidade da operação da igreja, porque Paulo fala assim, todo corpo não é pé, todo corpo não é olho, todo corpo não é mão, certo, irmãos? É a ideia da igreja. Essa diversidade na operação tem um sentido para a utilidade. Não adianta, irmãos, eu pensar assim, não,
O meu ministério aqui é o mais importante. Se não tiver os músicos que nos conduzem a adorar a Deus, se não tiver os irmãos que trabalham assessorando todo o suporte do templo para que eu e você cheguemos aqui e os bancos estejam arrumados, a igreja esteja limpa, para que haja uma boa ordem no culto. Então, toda essa interconexão de ministérios na igreja tem um propósito único, a edificação do corpo. Todo membro, pensa nisso, irmãos, diga comigo, todo. Guarda isso, todo membro extirpado do corpo perde a sua função e, acima de tudo, perde a vida. Você pode pegar o galho mais produtivo da árvore, corta ele perdeu a vida, porque ele deixou de estar ligado no tronco. Entenda isso, se eu e você não estivermos conectados na igreja de Jesus Cristo, que é o corpo místico do Senhor, a gente perde a vida. A ideia de que isoladamente eu posso ser a igreja, traz a ideia de que um tijolo separado também é um edifício, quando não. O edifício é a reunião dos diversos aspectos que o compõem. Os tijolos, o cimento, a areia, que unificados, dão essa coesão que é a igreja do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. 2. Pula algumas linhas do começo. A igreja, portanto, não é um prédio. Guarda isso, irmãos. Separa a ideia de templo físico de igreja, corpo espiritual. A igreja não é um prédio feito de um aglomerado de concretos, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo, ela possui seus membros. Ela também não é um mero ajuntamento de pessoas, em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui o seu lugar ou função para exercer. E eu quero que você pense nisso. A diversidade do corpo não é por acaso, não é sem propósito. Pensa no corpo humano, irmãos. O pé não tem o seu propósito específico? Você até pode não gostar do seu, mas você prefere estar sempre com ele, sim ou não? É a mesma ideia da igreja. Paulo fala assim, tem membros que não são tão nobres assim. Mas ele fala assim, mas eles são fundamentais. Aqueles que às vezes que a gente dá um menor valor, são os fundamentais. Então entenda, nasce do propósito de Deus para o mútuo serviço. Guarda isso. Ministério não é ser visto, exibição. Ministério é serviço, trabalho. Para quê? Para qual o propósito? Para que juntos, como um edifício bem ajustado, cujo arquiteto e sustentador é Deus, haja edificação no corpo de Cristo. Irmão, guarda isso. Até o dia que Jesus voltar para nos buscar, vai ter problema. Vai ter dificuldade. Vão ter angústias. E graças a Deus por isso. Porque se a gente estivesse pronto, Ele já teria nos levado. Mas entenda, se você está vivo, ainda há uma obra de Deus trabalhando na sua vida. Você é um edifício que está sendo construído, conectado uns aos outros. E isso forma o grande edifício de Deus, que é a sua igreja, o seu corpo visível. E eu quero concluir com você, lá na nossa conclusão. Pula lá na última página, para a gente finalizar aqui. Eu vou ler a conclusão e um comentário. A nossa conclusão diz assim: chegamos ao final dessa lição de trimestre. Nosso propósito foi mostrar-nos os ataques sutis, quase imperceptíveis, de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firmes na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias não são fáceis, ou são dias difíceis, mas, olha essa locução adverbial, mas o Espírito é o nosso guia e auxiliador. Sabe o que eu quero que você entenda, irmãos? Deus quer fazer a gente plenamente, através desse trimestre, nessa consolidação que a gente tem passado nesse trimestre, Deus quer fazer que a gente seja plenamente capaz de reconhecer, diga comigo, reconhecer as estratégias de Satanás.
Mas mais do que isso, irmão, mais do que reconhecer, Deus quer nos dar o conhecimento das armas para que nós lutemos e sejamos vitoriosos. Aleluia! Irmãos, Deus não quer só apurar a tua capacidade perceptiva de reconhecer as dificuldades, os problemas e as angústias e os ataques do mal, mas Deus quer te dar todos os elementos, as armas, municiar a tua mão, preparar o teu serviço para que você responda ao ataque do inimigo e que nós sejamos vitoriosos para a glória do Senhor. Guarda isso, irmão. Seu grande poder, sua imensa graça e seu Espírito Santo sempre estarão à nossa disposição para que nós sejamos vitoriosos. Entenda, irmãos, a graça de Deus, o seu poder e a ação gloriosa do Espírito Santo sempre atuará na vida daqueles que se socorrerem dela, para que nós sejamos plenamente vitoriosos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que esse ensino, que esse trimestre fique gravado no teu coração. Que o Espírito de Deus, como agente de Deus que trabalha na vida do ser humano, na vida dos crentes em Jesus Cristo, te ajude, te fortaleça, te conduza em plena vitória e triunfo. E que naquele dia, quando nós nos encontrarmos na eternidade, nós possamos olhar uns para os outros e dizer: nós só chegamos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe a esse lugar. Não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, não por qualquer algo que nós façamos, mas pela graça de Deus, pela ação do seu Espírito, nós vamos ser vitoriosos no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe na pessoa do Senhor Jesus.